bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Que bom que a gente chegou, né? Os recadinhos de sempre, tá? Que são importantes para quem já vem recordar alguma coisa, para quem está chegando hoje, ter um pouco mais de informação. Então, a gente tem todos os dias, com exceção das sextas-feiras, palestras e passes, tá? Então, quem quiser passar também pela orientação, bater um papinho com um dos responsáveis pela casa e pelo trabalho, só chegar uns 30 minutinhos antes. Os horários das palestras e dos passes ficam todos fixados no mural, tá? Ou nos procurem também. Tem os trabalhos sociais que a casa faz, que é a entrega de cestas básicas, a entrega de lanches para os irmãozinhos aqui que moram nas remediações aqui do bairro. Isso acontece aos sábados, lanche todos os sábados, a sexta, segundo sábado de cada mês. E o trabalho de sexta-feira é específico para dependentes químicos, tá? Então, não é um trabalho espiritual, é um trabalho de apoio, de ajuda, de orientação, de acolhimento. Então, quem conhecer alguém que passa por esse momento difícil aí, e junto, lógico, que familiares acabam abraçando a mesma causa, pode vir também uma pessoa da família, se de repente a pessoa envolvida não puder vir, tá? Todas as sextas, a partir das 7 horas. E para esse trabalho, das 19 horas, e para esse trabalho de cestas, gente, de entrega de cestas básicas, são 72 famílias. Então, o recebimento de alimento não perecível é um presente. Quando a gente enxerga, um agradecimento enorme, né, das pessoas que podem doar. Então, o agradecimento é muito grande. É isso, gente. Vamos fazer a nossa prece de início, para depois a gente iniciar a palestra, tá? Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, por nos trazer mais uma vez a esse ambiente dessa casa, esse ambiente tranquilo, já preparado com tanto amor por esses irmãos amados que nos conhecem, nos abraçam. Sentamos aqui à presença do Pai, nos acolhendo, esse Pai que conhece cada uma das nossas necessidades, vontades, dúvidas, queixas, dores. Fortaleça em nós, Pai, a nossa fé, em acreditar na presença dos nossos mentores, na presença do Cristo, que estejamos aqui conscientes, firmes e disciplinados, Pai, para estudar um pouquinho mais, adquirir um pouco mais de conhecimento e nos fortaleça para colocar em prática tudo o que viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. Wagner, nosso querido, vai fazer a palestra para a gente. Ajuda-te e o céu te ajudará é o tema do livro Momentos Espíritas, né? Sim. Certo, tirei 10. Obrigado, viu? Com muito carinho que eu falo uma boa noite a todos. Boa noite! É isso aí. Bom, o tema é ajuda-te que o céu te ajudará. Mas antes, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui hoje, por estarmos refletindo, usando o que nós entendemos de religiosidade para que faça parte esse tema da nossa vida ad eterno. Porque em alguns momentos somos professores, em outros momentos somos pessoas sábias, de sabedoria. Outros momentos somos pessoas que temos religiosidades. Outros somos filósofos, outros não sabemos nada. Então a nossa vida às vezes nos proporciona vários tipos de situação. Então ninguém é sábio o suficiente para dizer que sabe tudo. E tem o Confúcio, né, que ele 550 antes de Cristo, ele falava que quanto mais ele estudava, quanto mais ele sabia que nada sabia. É interessante, né? E aí nós vemos com uma informação sobre a filosofia do sucesso.
Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, o sucesso não sorrirá para você. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. E se você fizer as coisas pela metade na sua vida, se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você almeja uma posição mais elevada, deve dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. Na luta pela vida, a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu consigo, eu conseguirei. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós fizemos uma pesquisa na internet e descobrimos várias interpretações para a mesma história. Alguns nós podemos pôr o título de Jesus, outros de um gestor, outros do nosso chefe. É uma grande parábola. Ela não tem data de validade, percebe? Ela tem talvez mais de 1000 anos, essa história. Fala exatamente de viajores que estavam com Jesus. Algumas histórias falam que eram os discípulos que estavam com ele. No Império Otomano também tem a mesma história, falando de anciãos que andavam no caminho. Então eu gostaria de colocar como ancião. Ancião é toda pessoa que tem uma certa experiência, uma certa gestão de uma cidade, de um município. Ele é aquela pessoa que é o conselheiro espiritual, conselheiro material. É uma pessoa que detém de informações, experiências de vida e que conduz outras pessoas e tem o nome de discípulo, todo aquele que segue os passos daquele homem sábio. Então havia um homem sábio que estava observando ao longe, a 2, 3 quilômetros, uma carroça. E ele viu que aquele homem estava prostrado, talvez rezando, talvez sentado, não sabemos, mas ele olhava para o céu e pedia algo. Enquanto eles iam chegando próximo da carroça, eles observaram que a carroça estava num atoleiro e a roda de madeira estava realmente afundada, e aquele homem estava parado numa contemplação espiritual, talvez pedindo para que alguém pudesse estar ajudando, ou estava com fervor, esperando alguém que pudesse, da família dele, que ajudasse a carroça. E aquele ancião, aquele gestor, vamos pôr assim, ou Jesus com seus apóstolos, andou ao largo e continuou sua estrada, a caminhar, observando e conversando com seus discípulos. Foi então que a 3, 4 quilômetros ele viu um homem bravo, falando de um tom áspero, e pegava aquela roda da carroça, e segundo os textos que nós lemos, mostravam as costas dele sem a camisa e com a calça cingida, quer dizer, dobrada, seminu, tentando tirar aquela carroça daquele lamaçal, daquela situação, e fazendo força, e pegando o animal e puxando, e estava quase saindo, mas caía de novo no buraco. Então foi quando aquele ancião, observando aquela força de vontade, aquela garra, aquela vontade de sair daquele buraco, daquele lamaçal, que ele olhou para os seus discípulos: vamos, apressem-se, apressem-se. E foi todos aqueles, talvez 5, talvez 10 homens, e juntos pegaram na roda, e levaram, e foram empurrando, e tiraram aquele homem daquela situação. E aí ele foi, lógico, ficou muito grato, né? Esbaforido que estava, cansado que estava, não sabemos o tempo que ele ficou ali parado, mas ele agradeceu do fundo do seu coração aquela ajuda e continuou a sua viagem, a trafegar naquele caminho, com mais sabedoria, com mais observação, para que a carroça talvez não caia em outro buraco.
E andando alguns metros a mais, eles respiraram, saíram daquela condição e aí foram perguntar para o seu ancião por que não ajudar aquele primeiro rapaz, aquele primeiro senhor, não sabemos, que estava com a carroça lá atrás. Aí ele fala o seguinte nesse texto: ajuda-te que o céu te ajudará. Fala daquelas pessoas, ele diz, retrata, né, que aquele outro rapaz, aquela outra pessoa, ele estava numa contemplação esperando que o Divino Espírito Santo ou que o próprio Deus se materializasse ali com mãos fortes e rígidas para que tirasse ele daquele atoleiro. E que a vida não é assim. A vida é uma eterna troca. Nós temos experiências guardadas, como falamos há exatamente 6 a 8 minutos. Nós temos experiências talvez na área de enfermagem, às vezes temos experiência na administração, mas o que eu quero dizer falando disso, quero dizer que nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos depender de outras pessoas. E que devemos bater muitas portas, devemos ter a intenção de buscar na dificuldade que estamos passando a informação necessária para talvez mudar um mau hábito seu. Talvez mudar a projeção de uma carreira profissional, porque não é aquilo que você gosta. Às vezes temos que ter coragem de pedir para Deus ajuda, sim, claro, sempre. Mas que você possa movimentar-se, fazer coisas a seu próprio favor. Dizem que toda transformação moral, toda transformação espiritual, ela é de cunho individualista. Mas os resultados desse cunho individualista é de resultados coletivos. Quer dizer que o meu dever bem cumprido, os meus bons hábitos cumpridos, vai favorecer, fortalecer e esclarecer outras pessoas que estão no nosso convívio. A nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho. As crianças estão aqui registrando tudo. Por mais que a senhora pense que ela está na internet, mas ela está ouvindo o espírito dela, o que estamos falando. As crianças, elas assimilam os nossos maus hábitos, assim como os hábitos bons, de acordar cedo, de ir trabalhar feliz. Tem criança que pensa assim, nossa, ir trabalhar deve ser terrível, né? Porque meu pai vive reclamando do trabalho dele, para que eu vou trabalhar? A pessoa começa a ter um pré-julgamento e ter medo de trabalhar, porque a criança, o adolescente, observou anos, meses a fio aquela reclamação. O que nós fazemos no dia de hoje para que possamos estar atingindo um resultado que te faça feliz? É isso que nós viemos comentar, expor, porque nesse exato momento, tanto na internet como aqui hoje ao vivo, todos nós temos uma história, um rosário para contar, cheio de detalhes de como foram as nossas dificuldades. E esquecemos daquilo que nós aprendemos, porque talvez venha com uma facilidade e você não registrou. Simplesmente você não registrou. Será que você faz parte da solução ou você faz parte dos problemas na sua empresa? Será que você faz parte da solução da sua família ou você faz parte dos problemas da sua família? Eu te dou 2 opções. Ajuda-te que o céu te ajudará. Percebe? Então, o tema, ele é riquíssimo. Nós podemos estar falando aqui durante alguns minutos com muita propriedade, mas a maior reflexão de todas, inclusive as que está aqui falando agora, nesse momento, é o que nós vamos assistir na nossa vida depois daqui, quando a gente for embora. Então, essa é uma parte do tema. Agora eu vou partir para um outro raciocínio, né? Da permuta. Então tem muita gente que vem na casa espírita, tem muita gente que está fazendo rosário lá
na Nossa Senhora do Rosário, nada contra, né? Tem muito pastor que estão fazendo lá as evocações, não é, dos salmos, estão fazendo verdadeiras campanhas. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós somos testados nas convicções religiosas que nós praticamos. Como aqui nessa história, nessa parábola, o ancião foi testado na parábola daquele que estava só contemplando e daquele que estava trabalhando. Porque o que nós queremos fazer aqui é uma analogia. Você é o que está contemplando, rezando, pedindo as coisas que está caindo do céu. Você agradece o trabalho que você dedica de caridade. Porque às vezes nós fazemos um pouco e a forma como nós falamos o pouco que nós fazemos dá a impressão que você passa a semana inteira trabalhando na obra social. É um convite ao pensamento, viu, pessoal? Vamos pensar juntos. Isso é religiosidade. Nós estamos falando aqui de hábitos. Porque se qualquer probleminha você começa a ficar bravo com Jesus, ficar bravo com aquilo que você acredita como um Deus superior, veja, e aonde está a sua fé que você está estudando o Evangelho? Onde está a sua fé que estudou o Novo Testamento? Você estudou lá sobre a paciência de Jó? E a sua paciência está onde? Se não, se você estudou o livro Paulo e Estevão há 2000 anos, a serva Ana, Lívia, Públio Lentulus, vamos lá, vamos buscar esse arcabouço de estudo, de vontade nossa, porque quando nós temos algum problema de saúde, você fez o raciocínio para ver se você se alimentou adequadamente, se você tem noites de sono adequadas, se você se vigiou e vigiando você poupou uma série de situações na sua vida, monetárias, saúde. Veja, a busca do equilíbrio. Aí vem a dificuldade, o que nós fazemos? Muitas das vezes, nós simplesmente barganhamos, pô, Senhor, trabalhei 4, 5 anos numa obra de caridade, poxa, entreguei cesta básica, não é possível que isso está acontecendo comigo? Poxa, fui assaltado. Aí a pessoa está com os vidros abertos lá no WhatsApp, lá, poxa, passou um malandrinho lá, falou, nossa, que presa fácil, né? Foi lá, pegou o celular rapidinho, pôs no bolso e foi embora. Aí você, ao invés de falar assim, puxa, como eu sou distraído, puxa, não era coisa de se fazer no trânsito, dirigindo, poderia estar tomando uma multa. Não. Adivinha o que você vai fazer? Vai pender por mais fácil, né? Pô, Senhor, você não cuidou de mim, não. Pô, cadê meu anjo da guarda que não cuida de mim nessas horas? Pô, dá licença, meu. Não é assim que fazemos, né? Então, percebe? Agora, tem convicções. Vocês entenderam? Tá tudo... Você entendeu, né, amigão? Fala assim, joinha. Ah, legal. Então, vamos lá. Já que está entendido essa fase, né? Vamos passar para outra agora. Então, o que eu quero trazer agora? Nós estamos, às vezes, distraidamente, pensando só em lamentando, só se lamentando, reclamando do chefe, reclamando do serviço, reclamando de uma coisa. Pô, mas você reclama tanto do teu lado profissional, mas você está estudando algo para melhorar profissionalmente? É fácil pôr a culpa no chefe, no gestor, você elege... Pelo simples fato da manhã, hoje eu vou eleger alguém culpado. Você nunca é culpado. Lembre-se do tema, ajuda-te que o céu te ajudará. Então veja, eu vou traçar um raciocínio. Se o nosso cérebro é um capacitador, e se nós entramos na sintonia que queremos, logo, se você faz parte dos problemas, você vai atrair o quê? Problema. 2 mais 2 são 4, não é 5,5, 4,5, 3,5. Então, veja, nós somos responsáveis por aquilo que atraímos para nós. Então, se estamos em queixumes, lamentações, ou um simples contemplar, mas só contempla e não faz, o que acontece?
Nada. Porque se tudo começa pelo pensamento e você tem boca e tempo para se queixar de N situações da sua vida, você vai atrair essas mesmas coisas, esses mesmos olhares para o teu convívio com o marido, profissional, com o namorado, com o namorido. É isso aí, a nova fase agora. Bem-vindo a 2015. Depois o tio desenha para você. Percebe? Então veja, se você está nessa situação que faz parte dos problemas dos outros, né? Com aquelas tia que fica se queixando no domingo, pô, você trabalhou a semana inteira, você vai visitar a família, está tudo bem? Aí ela já dá aquela risada. Ai, ainda bem que ele perguntou. E começa a reclamar da vida. Aquilo começa a falar que não para mais, você não consegue nem falar com outra tia, né, cara? E você começa até a ter medo, né? Vai que a outra tia também discorre uma fieira de reclamação, né? Que eu tô com dor na artrite, na artrose, com dor no baço, com a junta, que o baço saiu de fora do lugar, que ela pegou o ônibus. Percebe? E é aquele abraço, graças a Deus, tia, você tá bem. Olha, a senhora fala com uma disposição fantástica. Dá um beijo aqui, minha tia querida. É ou não é? Ou você vai deixar se contaminar? Você vai fazer parte do problema ou da solução dela? Não, se eu estou buscando solução para a minha vida, então vamos buscar solução para quem está perto de mim. Porque se eu estou estudando coisas elevadas, coisas evolutivas, logo eu estou em sintonia com o meu mentor e logo em sintonia com o meu mentor, eu me ajudei estudando a doutrina espírita, eu me ajudei estudando a Bíblia lá na Igreja Católica, eu me ajudei discutindo e conversando com o pastor sobre temas, então eu vou usar essas ferramentas do seu conhecimento, do seu arcabouço, da sua vontade de melhorar e vai falar coisas positivas para essa pessoa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então você está querendo ajuda e você está buscando informações boas e está aí a prova que você precisa para sedimentar os conhecimentos da dificuldade que você teve, consolando, esclarecendo, envolvendo aquela pessoa segundo a sua religiosidade, porque nós aprendemos na doutrina espírita que não devemos impor nada a ninguém. O que devemos ter é o compromisso conosco e o nosso exemplo falar mais alto do que nossas palavras. Quando nós lermos o livro Paulo e Estevão, você também pode pegar as cartas de Coríntios, o finalzinho de Paulo. Quando ele estava na prisão, o que ele mais pedia? Para que suas palavras sejam condizentes com as vossas... Ele falava na prisão, que as minhas palavras, Senhor, estejam condizentes com as minhas ações. E te peço, Senhor, que todas as ações diárias da minha vida estejam condizentes com as parábolas libertadoras do Senhor Jesus Cristo. Falar do que faz, fazer do que fala, é uma espiral de luz. Falar do que faz, fazer do que fala, é isso. O tema praticamente já esgotou, só de eu falar isso. Então o convite que nós fazemos, no YouTube tem a radionovela do Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Ave Cristo eu não sei se tem, mas tem Nosso Lar, temos filmes positivistas, vamos construir coisas positivas com o negativo da nossa vida. Agora, se você está realmente insatisfeito, procura se capacitar. E você se capacitando nas coisas que você almeja, você vai se tornar uma pessoa mais preparada. E se tornando uma pessoa mais preparada, você vai atrair uma situação favorável para você. Eu não posso falar multinacional aqui porque, enfim, mas eu tenho um amigo que tem exatamente 59 anos. Ele foi mandado embora há 40 dias atrás, pessoal. Aí sabe o que ele fez? Ao invés de se queixar,
Ele elaborou a vida, ele releu todas as apostilas, as coisas dele, fez uma resenha de coisas, jogou um monte de coisa fora, foi para a praia, descansou. Ele leu um livro que chama A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E lendo esse livro da Lei do Triunfo, ele traçou uma situação dos vários lugares que ele foi trabalhar, preencheu, né, num site de emprego as informações dele na área de TI, não é? Então ele colocou lá que ele precisa retornar a estudar algumas coisas e que ele procurava um emprego que ele pudesse retomar o inglês técnico dele e a fluência do inglês, né? Uma multinacional, que eu não vou falar, mas que está lá em Barueri, na Avenida Rio Negro, lá em Barueri, né? Tem 26 andares, aí vocês vão lá na Barueri, não fica contando. Ah, foi essa que ele falou lá da palestra, né? Então, e aí ele foi convidado, foram 26 entrevistas, ele ficou nos últimos 5. De 26 pessoas, mandaram 21 buscar novas recolocações e ficaram com esses 5. E desses 5 eles fizeram provas, porque como é na área técnica de TI, né, então tem uma questão de segurança. Como ele fez aquela revisão, pessoal, lembra que eu te falei da revisãozinha lá? O cara tirou 12 na prova que valia 10, deu para entender mais ou menos? E os outros também foram bem, né? Um tinha se formado na Fundação Getúlio Vargas, outro no Mackenzie, não é? O outro trabalhou com uma grande empresa de advogados, entre as 5 do país, e um outro não sei o quê. E ele lá, o tiozão, sabe o tiozão? Torcedor do Corinthians, assim, sabe? Né? E aí ficou desses 5, o gestor teve que entrevistar 2. Ele ficou entre os 2 e falou com o gestor de uma área, o gestor de outra área e um diretor dessa área. E aí ele falou todo o currículo dele. E aí o que o diretor fez? Que por sinal o diretor tinha 16 anos mais novo que ele. Falou assim, você está disposto a mudar? Porque nós vamos, caso eu te contrate, eu preciso de alguém que estude um novo campo de conhecimento que ainda não está formado e que depois a pessoa que for assumir o cargo, ele vai ter que ser desenvolvedor de conhecimento e transferir o que ele sabe para os outros para ter o quê? Os turnos daquele departamento. Resumindo, ele foi contratado, começou agora, eu acho que foi segunda-feira agora nessa empresa, e hoje eu estou falando com muito carinho, com muita estima, porque o que ele falou, eu guardei para mim, pessoal. Sabe por que eu guardei para mim? Porque nós somos convidados a mudar a mudança todos os dias da nossa vida. Nós somos convidados a mudar com a nossa família para melhor. Nós somos obrigados a mudar de caminho porque hoje o trânsito está terrível. Se você não saber várias alternativas para a sua vida, que é uma metáfora que eu estou falando, né? Você tem que saber vários caminhos para chegar no mesmo ponto. Porque se isso não for feito, você vai se desgastar e vai perder sua saúde trocando marcha no trânsito. Você é convidado à mudança pessoalmente, você vai ter que ter novos valores, novas atitudes, novos meios de conhecimento. Percebe? E a internet está aí para você fazer tantos cursos online, tantas coisas que você pode estar mexendo, né? Minha mãe está com 73 anos, ela está aprendendo WhatsApp, está assistindo vídeo no YouTube. Ela assistiu um vídeo sobre pintura de porcelana, que tem que pôr a porcelana, passar no forno lá, que é de bastão. Veja, está ocupando a mente com boas coisas. Percebe? Então o que eu quero trazer para essa noite? Um pensamento bom. Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos lá, ó. Filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado.
Se você não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir... isso eu esqueci. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, o sucesso não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito, pela nossa vontade. Se você almeja, se você pensa que é um malogrado, né? Se você ficar se queixando mesmo, se você pensa que é um malogrado, você se torna um malogrado. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de tudo, dotar da convicção que você conseguirá infalivelmente. Você tem que ter convicção que você conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei, eu consigo. Uma boa noite a todos. Eu também te adorei aqui, viu? Você é muito simpática. Quer fazer uma pergunta, bonequinha? Quer? Então tá bom. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Ficou tão claro, né, Márcia? Se alguém tiver alguma dúvida. Ai, que bom. Alguém? Não? Pessoal, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Samuel vai abrir. Essa frase aí, que o céu te ajudará, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Não se refere ao mundo regenerado, né? Quer dizer que o indivíduo só vai progredir, evoluir, né? Com o esforço dele, né? Agora, os espíritos vêm em socorro dele, dar ideias, coisas, né? Para ele pôr em marcha essas ideias, né? Eu entendi o que o senhor perguntou. O mundo, então, se refere ao mundo regenerado, que vem vindo, né? Vem vindo através dos séculos, né? Sim. O que eu gostaria de trazer são 3 situações do que o senhor está me solicitando, né? Primeiro, que nós somos um arcabouço com milhões, 1 trilhão e 240 milhões de células. É o que está compondo hoje essa senhora de verde. Como é que você chama? A Suzete. O senhor com a camisa da Inglaterra. O Marcelo. É Inglaterra mesmo? Ah, então beleza. Então, percebe? E morrem 1 milhão e 200 mil células todos os dias do seu corpo, do corpo dela, do meu, de nós todos. Então, dentro de nós já existe um universo disso. E essa parábola, se você der uma ordem de comando, eu conseguirei vencer meu problema de saúde, você vai, dentro de você mesmo, criar o antídoto que vai curar aquilo que está te prejudicando. Percebe? Dentro dos conhecimentos doutrinários da Bíblia, de qualquer coisa que você leia, você vai se sentir atraído por aquilo que você pensa e pelo aquilo que você acredita. Logo, se você usar essa sintonia do bem, lembre-se que nós falamos há 20 minutos atrás, você está fazendo parte do problema, da solução ou do problema? Solução, problema. Então, o que eu quero dizer? Doenças psicossomáticas. Quer dizer, vai somando, até materializar um tumor, materializar um problema de intestino, materializar uma situação na vista, porque vai somando.
Ou você vai fazer parte das soluções? Então, eu estudo sobre sobre o poder do otimismo, eu estudo sobre a palavra, eu estudo sobre a doença do meu vizinho, eu procuro vibrar para ele coisas boas, fazer uma prece pelo outro, porque quando nós estamos em estado de prece, agradecendo, é uma situação, mas quando nós estamos orando pela conquista do outro, a vitória do outro, nós estamos usando de uma energia que é pouco falada. Essa energia se chama gratidão. A energia da gratidão, ela é autoimune. Você se imuniza com esse espírito da perseverança. Você se imuniza porque você é tão grato a Deus pela sua vida, pelo seu pai, pela sua mãe. Ah, mas meu pai morreu. Não importa. As ações e as orações. Ações e as orações que eu tenho no meu dia a dia abençoam meu pai onde quer que ele esteja. Porque dizem que a prece de um justo, assim como o choro de uma mãe, ele entra no céu arrombando as portas. Quem disse isso? Francisco Cândido Xavier, em 1954. Falando das mães do Chico, que a prece de uma mãe é tão poderosa. Vamos tirar a palavra mãe. A prece de uma pessoa com convicção que quer fazer o bem, se for uma coisa lícita, justa, uma coisa nobre, você vai atrair isso para você. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Você conseguirá passar pela prova do vestibular? Sim, porque você acredita e você planta aquilo todos os dias. Mas sem exaltação do ego, pelo simples fato de cumprir o seu dever. Percebe? Uma pessoa que está com a mente ocupada ajudando os outros, ajudando o próximo, por mais que ele ouça besteira na rua, besteira do nosso próprio pai, da mãe, da ex-mulher, do cachorro, são testes que a vida nos dá para sabermos que situação está a nossa fé hoje. E que situação está a sua fé, a nossa fé, como estamos. E só vamos saber disso se nós estivermos reencarnados, passando as nossas provas. Tem gente que reclama que tem dor na perna, que está com dor na anca. Tem gente que dá graças a Deus que está vivo e está de cadeira de roda, não tem as duas pernas. E aí, como é que ficamos nisso? Não é? Tem gente que reclama que o sol está quente, que está com calor. Tem gente que agradece por estar vivo, mesmo sendo deficiente visual. Ele não enxerga, não vê, mas agradece a vida dele. O que nós estamos pensando da nossa vida? Vamos fazer essa reflexão. Quando estivermos na nossa casa amanhã, talvez, ou depois, no sábado, separa uns 5 minutinhos, acessa aqui o Magrão falando, aqui, Wagner Algozino, fala aquele Magrelo até que é gente boa, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo. Assiste o tema de um outro colega nosso, que eu suponho que deve ter outros, né? Não precisa achar que... Eu sei que eu sou chato falando, eu sei. Não é? Então assiste um colega falando o mesmo tema. Percebe? Então, veja. Gentileza atrai gentilezas. O inverso também é verdade. Gentileza gera e atrai gentileza. Você já viu acidente de trânsito, como é que é? Parece 2 pitbull, né? É verdade. Percebe? Mas será que eles não se atraíram? Será que eles não mudaram seus hábitos e atraíram iguais, semelhantes? Outra coisa também, não sei como é que estou de tempo, mas vou falar essa aqui. A mãe e o pai da gente ficam orando tanto, rezando para a gente encontrar uma pessoa decente. Mas será que eles observam o seu filho, se ele é decente? Nós estamos rezando para o efeito, não para a causa. Percebe?
Será que você cuida do seu filho e você procura conversar com ele para ele ser uma pessoa decente? Porque se ele for decente, companheiro, companheira, ele vai atrair uma pessoa decente na vida dele. Simples assim. Nem precisa de tantas novenas. Não é? Aquela expectativa, né? Clamar ao Senhor. Ó Senhor! Não, esquece isso, cara. Você vai atrair alguém com a fé cega igual a sua. Maldito cego que guia outro cego. Ambos cairão na cova da decepção, da cova da ingratidão. Percebe? É isso. Eu acho que eu tenho que terminar, né? Voltei, irmão Jacó. Aqui está muito bem explicitado, né? O nosso irmão Jacó veio a falecer e aí ele teve a impressão dele como trabalhador do Espiritismo, né? É o convite que eu faço a todos que tem muito a ver, vai ao encontro do tema de hoje. Voltei, irmão Jacó. Uma ótima noite para todos. Adorei ver o sorriso, o semblante de todos vocês. Tamo junto. Beleza? Uma paz, muita paz e um beijo no coração. Até breve. Só agradecimento, Pai, nós temos nessa hora, por esses momentos de aprendizado, alegria, com os corações mais refeitos. Obrigada, Jesus, por tudo que recebemos. E agora, já mais tranquilos, serenos, vamos enchendo o nosso coração de agradecimento pela vida. Vamos levando o nosso pensamento a todos os cantinhos desse mundo, desse nosso país, da nossa cidade, onde existam irmãozinhos que sofrem, Pai, sofrem, sejam eles idosos, crianças, encarcerados, moradores de rua. A todos esses irmãozinhos, Pai, vamos levar o nosso pensamento de amor, de respeito, que a luz do Mestre os envolva, os auxilie, que possam passar pela sua vida de cabeça erguida e com vontade, coragem, sempre para mudar, da mesma forma que devemos ter, Pai. Vamos vibrando pelos nossos lares, onde muitas vezes encontramos as situações mais delicadas, mais difíceis, que nos colocam à prova tantas qualidades. Permita, Pai, que tenhamos a certeza de que não estamos juntos ao acaso, de que nada acontece sem a sua permissão, mas que lembremos da nossa responsabilidade, como acabamos de ouvir tão bem, a nossa responsabilidade em nos modificar e ser pessoas melhores, aprimorando assim a nossa alma, nosso espírito a cada dia, nessa escalada evolutiva, nessa escola tão bendita que o Senhor nos confiou, que é a vida. Sejamos os melhores alunos, tirando as melhores notas, na paciência, na tolerância, na alegria de viver e no agradecimento, Pai, por essa vida tão amada e tão implorada por nós lá no passado. Que levemos para os nossos lares o equilíbrio conquistado aqui e que tantos outros irmãos em tantos outros locais que falam no seu nome, Pai, tenham o mesmo sentimento e mesma tranquilidade. Obrigada, Pai, que assim seja. Graças a Deus.